Militar é obrigatório para os homens e voluntário para as mulheres. Lembre-se, alistamento.eb.mil.br. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. Política. 8h35 agora. Dia de quinta-feira, Felipe Clã chega para esse comentário de política sempre às 8h30, não é isso, Felipe? Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Jornal Rádio Universidade. Bom dia. Bom dia, Felipe. Bom dia, Adalberto. Bom dia, Mayra. Que beleza. Bom dia, Borges. Bom dia, ouvintes da nossa Rádio Universidade, que neste horário já não estão mais no engarrafamento, eu espero, né? E não precisam ser refém de estar aqui escutando esses comentários políticos nesta rádio de grande audiência. Olha, quero dizer a Ana Letícia Ferro que eu não dou conselhos, mas eu faço recomendações. Fique no esporte mesmo, viu? Porque se lá o negócio é machista, ela não imagina como é aqui, como é o absurdo, né, do comportamento, inclusive de mulheres que atuam como políticas, né, com mandatos ou querendo ter mandatos, muitas vezes até são mais agressivas do que os homens, meu caro Adalberto Mayra e Borges. E não é só na política, não é isso, Mara Nogueira? Tem outros segmentos também, outras áreas. É isso aí. Mas, deixando de lado isso, né, vamos aos fatos. Felipe Clã, o grande movimento de anteontem para ontem, né? Não tem como deixar de falar dessa movimentação de Fufuca. E foi rapidinho, né? Braide já anunciou ele como candidato ao Senado. Então, Braide precisava começar a consolidar, né? A chapa dele era Braide, não era mais ninguém. E muitas especulações, né? E muitos políticos já incomodados, porque o Braide não fazia nenhum olhar, né? Nenhum gesto. E rapidamente, de uma forma estratégica, e acreditando que a vinda do Fufuca reverteria um monte de processos negativos dentro do meio político, né? O primeiro, vamos dizer, companheiro de chapa, depois da vice anunciada lá da região Tocantina, que ninguém olha mais ela, né? Uma coisa impressionante. Eu não sei mais não sei mais nada. Ela deve estar lá trabalhando, vendendo pneus, com todo respeito. Ela deve atuar mais à frente da campanha, ou ela está trabalhando na estruturação de base. Nós não sabemos, nós não conseguimos ter acesso a informações da campanha de Eduardo Braide. Isso é uma falha, né? Porque a imprensa está aqui exatamente para deixar, vamos dizer, em traços limpos, todo o comportamento e as condutas. A questão é que o Fufuca, né, que já foi falado ontem aqui, deixou muitos aliados que gostam do Fufuca, né, incomodados, zangados, melhor dizendo, né? Então, assim, ontem eu não precisei procurar os prefeitos nem os deputados, e veio muitos, né, que caminhavam com Fufuca, que já fortaleciam, inclusive aquele vídeo dos 100 prefeitos, né, que ele disse que tinha, comentando, e também prefeitos que brigavam por Fufuca, ontem estavam brigando com Fufuca, né, dizendo que não. E o mais interessante foi o PT, que teve uma reação muito forte, né, por causa do Fufuca se aliar com o Braide, que indiscutivelmente se esconde atrás do muro, não é Lula, não é Bolsonaro, não é nada, não é verdade?
Então, assim, os lulistas entendem o Braide como um adversário. E mais à frente, o eleitorado do Maranhão para presidente, né, tem um peso muito forte. Não que eu diga que algum presidente já elegeu algum governador ou algum parlamentar. Eu não lembro, eu sempre falo isto, eu sempre provoco essa questão para que alguém chegue para mim e me mostre, em questão do calendário eleitoral versus matemática, né, que algum presidente da República elegeu. Sim, induziu, né? O próprio Lula mesmo veio aqui, inventou uma tal de refinaria, né? Foi um terror, gastaram quase 2 bilhões de reais, né? Botaram um monte de gente para fora, na região lá do Rosário, ali, uma tristeza, Bacabeira, né? E aí, nada, né? Só foi usado mesmo para fortalecer a campanha da ex-governadora Rosena Sarney, um lamentável, né? Como teve o episódio também das fábricas lá, bem pertinho dali, parece que ali é uma região maldita. Vieram os chineses, venderam máquina para a população, deixaram naquela época, imagina, 2001, 2002, deixaram cada família com uma dívida de 600 mil reais. Eu acho que essa dívida deve ter sido perdoada, porque senão até hoje a quinta geração ainda estaria pagando essa dívida, né? Mas é isso, ou seja, reações esperadas. Certo. Felipe, falando agora, Rueda, né, e Pedro Lucas anunciando esse apoio aí da Federação União Progressista a Orleans, como é que fica a questão legal de Fufuca com Braide? Olha, nós temos que lembrar que quem protege Fufuca é Ciro Nogueira, e Ciro Nogueira não está protegendo nem a ele, não é verdade? Ciro hoje precisa da proteção do Supremo Tribunal Federal, que isso é um problema sério, que tem interferências seríssimas na política do Maranhão. O Supremo, infelizmente, está tendo um comportamento, né, desleal na política do Maranhão. Eu lamento muito isto, né? Mas o Fufuca está precisando de que seu padrinho comece a atuar. Por quê? Porque como é que ele vai para a chapa do Braide, né? Se o Pedro Lucas ontem foi com o Orleans lá junto ao Rueda, e o Rueda gravou um vídeo dizendo que não, que a Federação Progressista vai com o Orleans, Brandão, como foi prometido. Ou seja, quem manda na federação é o Rueda ou o Ciro, ou os dois se combinam? Boa pergunta. Felipe, agora falando sobre aqui o STF, né, o Supremo, na questão de Roberto Rocha e Flávio Dino, né? Como eu comentei, lamentável essa interferência explícita. Não adianta dizer, né, que vai processar veículos, analistas. Isso é bobagem. Ninguém tem medo, né, de processos. Ninguém é eterno. Eu quero lembrar que o que você faz hoje, né, jamais de mal, que você faz de ruim para as pessoas, para a imprensa, para segmentos, jamais é esquecido, né? Então, assim, não adianta você ter o poder hoje e não saber exercê-lo, né? Tem aquele ditado que nada de hoje será o tudo de amanhã, não é verdade? Então, a gente não pode faltar com respeito e saber o limite dos cargos. A questão é que esse processo contra o Roberto Rocha é lamentável. Eu não dou conselho, eu posso, no máximo, ter um pensamento. Flávio Dino tem coisas mais importantes para se preocupar do que está dando troco para seus inimigos políticos, porque isso não é uma questão de adversário, é uma questão de ser
realmente inimigo pessoal de Roberto Rocha. O Alexandre mudou. Perguntei ao Roberto por quê. Ele, naquele seu jeitão, né, disse para mim, se você souber, você me avisa, meu amigo. Ou seja, ficou para a semana que vem esse fato lamentável, né, deste processo contra Roberto Rocha por Flávio Dino, meu caro Adalberto. Vamos acompanhar, com certeza, né, Felipe? Mudando de assunto agora, olha, nesse comentário aqui, que a gente já tem, acho que mais de 3, começou em abril, né? Abril, maio, junho, estamos aí completando 3 meses, né? Você ainda não falou desse personagem, né? Eu estava até naquela, até alguns dias atrás, né, perguntando por onde anda Iglesias, né? Iglesias nunca mais apareceu numa polêmica, numa performance midiática via internet. Ele apareceu recentemente, voltou aí à carga, né? E você vai falar dele agora, né? Como é que está essa relação dele com o Flávio Dino? Olha, na verdade a gente fala todo dia do Iglesias, né? Semana passada mesmo a gente falou, porque ele e o Rodrigo Lago, né, fizeram, como é que eu vou te dizer, um circo de horrores. Sim, verdade. Né? Só que a gente não explicitou os nomes, porque é tão vulgar. A gente ter que registrar esse tipo de comportamento, entendeu? Não dá. Esses senhores são formados, esses senhores são representantes populares e tudo mais. Mas o Iglesias, indiscutivelmente, é um cara destemido, né? Às vezes, chega até às raias, né, da loucura, né, de ser corajoso. Mas ele acredita, né, que a imunidade parlamentar, como também o Roberto Rocha acreditava, não vai levar a nada. Não é o que nós estamos vendo no processo do Roberto, né? O presidente do Senado abandonou Roberto Rocha, essa é a verdade. Na verdade, esse presidente desse Senado, hoje, entre os seus pares, é tratado, né, como uma pessoa perigosa, estranha, e que não atende aos interesses da casa parlamentar. Agora, ele desafia todo santo dia o Flávio Dino, né? E não tem medida nas palavras. Mas será que o Flávio Dino vai deixar barato com o Iglesias? Esta é a pergunta, meu caro Adalberto. É isso, Felipe. Para finalizar, vamos falar de Pedro Lucas. Ele vai mesmo ser pré-candidato ao Senado nessa chapa de Orleans? Olha, ele nos deu uma entrevista lá no programa Palpite, né, e avisando aqui aos amigos, aproveitando, né, que estamos aqui, aos ouvintes, nós não encerramos o Palpite, né, nós estamos reestruturando estúdios, né, formatos, nós vamos voltar, sim, com muita força, agora mais por o período eleitoral. Apesar de que a gente está com um problema que a gente teve para mais de 30 entrevistas, né, agendadas que ainda não foram feitas. Talvez próxima semana nós possamos voltar com o programa Palpite na rádio do Imparcial. A questão é que lá na entrevista ele disse que aceitava ser vice, né? E foi, claro, cogitado também o Senado. Ele falou que ele era soldado. A verdade é que o Pedro Lucas, ele olha para o futuro, ele não olha só o hoje, entendeu? Ele soube se colocar, lembrando um episódio muito interessante do Pedro Lucas, né? O Pedro Lucas é um cara muito leal aos seus pares. Quando o Lula tentou atraí-lo para ele ser o ministro, né, no lugar do maranhense, que saiu do Ministério da Comunicação, ele se reuniu
com os deputados federais e senadores e dirigentes, e todos pediram que ele continuasse como líder por causa da sua competência, da sua articulação. E ele optou em atender o projeto macro e não as vontades individuais do status de ser ministro, seja qual for o governo, né? E ele é tido como uma pessoa leal entre os seus. Isso é muito importante, né? Então, dentro do grupo Brandão, né, ele é tido como uma pessoa séria, que pode ser também vice-governador, porque atualmente não, sempre os vices são um problema, né? A gente lembra que todos os vices causaram muitos problemas, muitos. Se eu for me lembrar de João Castelo para cá, né, passando por todos os governos, os vices sempre foram o grande problema, que era a pegadinha da próxima eleição estava no vice, como é hoje a pegadinha de Felipe Camarão, que deixaram ali plantado, né, porque todo vice acredita que ele tem a bênção de Deus para ser o futuro governador do Maranhão, meu caro Adalberto. Agora, só para completar, o Pedro Lucas fez a parte dele, levou o Orleans, o governador, ao Rueda, né? Assinou embaixo, o Rueda fez o vídeo, então, ou seja, eu preciso saber e descobrir junto com você, Adalberto, o que o Pedro Lucas vai ser. Ele pode ser vice, ele pode ser senador, ou ele pode voltar a ser um deputado federal muito poderoso, meu caro Adalberto Maire Borges. É isso aí, Felipe. Muito obrigado pela sua presença e, claro, análise. A gente espera você amanhã com mais análise política aqui no Jornal Rádio Universidade. Assim a gente finaliza o Jornal Rádio Universidade de hoje aqui com Felipe Clã com a gente. Felipe, até amanhã. Até amanhã, Mayra Nogueira, e até amanhã também você, ouvinte, aqui no Jornal Rádio Universidade. Até lá. Até. Inovação, tecnologia, sustentabilidade. A ciência em debate.